Você já deixou de participar da ceia do Senhor por algum motivo? Por considerar que não estava digno, que não estava apto, que estava em pecado, que havia cometido alguma falta, que ainda não havia resolvido alguma situação? Hoje eu quero falar sobre isso. Nesse próximo domingo, amanhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor em nossa igreja. E eu quis trazer isso aqui porque isso muitas vezes incomoda algumas pessoas. Eu quero começar dizendo que se você deixou de participar da ceia do Senhor por causa disso, você errou e você pecou, porque a ceia do Senhor é um mandamento. Tá? Então deixar de participar da ceia do Senhor não é opcional. Tá? Nenhum crente, nenhum servo de Deus pode deixar de participar da ceia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que você deve deixar de participar da ceia se estiver em pecado, se houver cometido alguma falta, se estiver em algum erro, alguma situação não resolvida. Ele diz: examine-se, pois, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, examine-se a si mesmo. Se você percebe que está em erro, que está em pecado, que está em falta, você ora ao Senhor, você confessa o seu pecado, você trata o seu pecado, mas você se torna consciente da sua miséria, da sua imaturidade, da sua incapacidade. Você clama pelas misericórdias de Deus para que você possa se ajustar à vontade de Deus. Em nenhum momento o texto sugere, está em pecado, então não participe da ceia. O que o texto diz é, examine-se a si mesmo. Contemple-se, encare as suas falhas, encare os seus pecados, reconheça os seus erros, reconheça a sua miséria. E então, reconhecendo-se, clamando a Deus pela misericórdia dele, você participa, come do pão e bebe do cálice. Por que eu estou falando isso? Eu tratei sobre isso certa vez na igreja, e então uma irmã veio falar comigo que já há um bom tempo ela não participava da ceia do Senhor. Por quê? Porque alguns anos antes ela veio se envolvida numa situação e ela não havia conseguido perdoar aquela pessoa. Ela foi ofendida, ela foi machucada, ela foi traída, né, por uma pessoa do convívio dela, e ela ficou tão magoada e tão ressentida com aquilo que ela dizia: eu não consigo perdoar, pastor. Eu não consigo liberar perdão para essa pessoa. E então eu estou em pecado, eu reconheço que estou em pecado e aí eu não quero pecar ainda mais participando da ceia nessa situação. Tá? Então eu conversei com a irmã e a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: se tivesse um botão aqui, um botão mágico, e ao você apertar esse botão, você tivesse as condições, a capacidade de perdoar essa pessoa de todo o seu coração, você apertaria esse botão? Ela disse: sim, pastor, claro, eu apertaria esse botão. E então eu disse para a irmã: percebe, a irmã não está negando o perdão a uma pessoa. A irmã não está se apegando à ofensa que sofreu para recusar o perdão, para se rebelar contra a ordem de Deus de perdoar os nossos inimigos. O que a irmã tem é uma dificuldade. O que a irmã tem é uma luta espiritual. O que a irmã tem é uma incapacidade momentânea, porque cremos que logo ela será superada, mas uma incapacidade de realmente perdoar uma pessoa. Tá? Então, isso não é um pecado. Tá? O que a irmã deve fazer é reconhecer essa limitação e clamar a Deus para que Deus o ajude, para que Deus a abençoe, para que Deus a fortaleça, para que Deus a encha com a graça do Espírito Santo, para que a irmã seja capaz de efetivamente perdoar. Mas o que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios é que ao participar da ceia do Senhor, ao comer o pão e beber o cálice, você precisa ter ciência dessas limitações e dessas misérias que muitas vezes se escondem no nosso coração. Tá? Então, se trata disso. Então, esse não é motivo para a irmã deixar de participar da ceia. Aliás, não existe motivo para que você deixe de participar da ceia. O único motivo que poderia haver para uma pessoa deixar de participar da ceia é essa pessoa dizer: não, estou em pecado e eu quero continuar em pecado. Eu estou ofendendo a Deus com o meu jeito de viver e eu quero continuar. Tipo assim, eu estou vivendo em adultério e eu quero continuar vivendo em adultério. Né? Eu estou mentindo, eu menti, eu quero continuar mentindo. Eu não me arrependo de ter contado uma mentira. Tá? Eu não me arrependo de ter sido infiel, de ter sido injusto. Tá? Então é a impenitência. É uma pessoa que se apega ao seu pecado e não quer soltá-lo. Tá? Não é o caso dessa irmã. Né? Essa irmã tem uma dificuldade. Tá? Ela tem uma luta com ela mesma. Ela foi ferida, ela foi magoada, ela foi traída e agora ela tem dificuldade de falar de perdão. Tá? E nós oramos então para que Deus trabalhe isso no coração dela, para que logo ela seja capaz de perdoar plenamente. Entende, meus irmãos? Muitas vezes, entendimentos errados e equivocados nos privam das bênçãos do nosso Deus. Porque há bênçãos riquíssimas no ato da ceia, no celebrar a ceia do Senhor. Então, se ao celebrar a ceia do Senhor, você reconhece que tem erros, que tem falhas, que tem pecados na sua vida, o que você deve fazer é, examinando-se, reconhecendo suas misérias, suas limitações e seus pecados, clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia e pela compaixão de Jesus Cristo. E então, ciente da sua incapacidade, participar da ceia, comer o pão e beber o cálice. Que Deus abençoe a sua vida e que você participe da ceia e que você realmente seja cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.